Fala, minha nação Abre Alas FC, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando aqui um novo quadro aqui no nosso canal, Polêmicas do DJ, onde eu, Daniel Oliveira, vai trazer um assunto a cada semana para a gente poder conversar um pouco, trocar opiniões e ver se realmente vai gerar uma polêmica, tá? Mas antes de tudo, como vocês sabem, o canal é novo, né? Vamos fazer aquilo que todo mundo pede aqui no YouTube. Primeiro, seguir o nosso canal. Isso é muito importante, vai ajudar bastante a gente. Segundo, deixar aquele like maroto aí no nosso vídeo e em todos os vídeos aqui do canal, tá certo? Compartilhar esse vídeo com mais amigos para que todos consigam conhecer aqui o nosso canal, o nosso programa, né? Deixe seu comentário aqui no final do vídeo, vai ser legal depois a gente trocar essa ideia, tá bom? Bom, o assunto que eu escolhi falar essa semana lógico, nosso Mengão, é o que vem acontecendo em alguns meses, anos, sobre o Flamengo criar muitas chances de gol e não converter, né? E isso acaba fazendo o quê? Que a gente tem uma vitória sofrida, uma derrota frustrante, como foi contra o Central Córdoba, né? E até mesmo um empate contra o Vasco. Então, o Flamengo vem vivendo esse momento esquisito, não sei o período de meses, anos, de criar muitas chances e a gente não conseguir converter em gols, né? E é um momento chato pra gente, que a gente fica naquela ansiedade de gritar gol, Bruno Henrique tentando chute de fora da área, Arrascaeta, Pedro cabeceando igual um míssil, velho, as bolas, e os goleiros se tornando heróis dos nossos adversários. Então é sobre isso que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês hoje, tá bom? Então, para a gente poder falar sobre esse assunto, eu trouxe alguns números aqui para a gente comparar, né? E ver, tentar entender o que está acontecendo. Com o Central Córdoba, no Maracanã, o Flamengo teve 18 chances de gol, tá? Onde tivemos 62% da posse de bola. O Central Córdoba, com apenas 3 chutes, conseguiu fazer 2 gols. E saiu com a vitória aqui do Maracanã. Então, assim, a gente cria, a gente chega na cara do gol, mas a bola não está entrando, né? Lá ele. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? O que está acontecendo? Poxa, contra o Grêmio, o time jogou bem, conseguiu fazer 2 gols, foi uma vitória tranquila, né? Já contra o Juventude, a gente já teve um jogo, poxa, espetacular, onde a gente aproveitou o máximo de chances que a gente conseguiu criar, né? E já contra o Vasco, apesar de ser um clássico, né? Tivemos 17 chances, onde 5 foram chances claras de gol. Né? E naquela noite o Léo Jardim resolveu virar o Neuer. Fechou o gol, pegou todas as bolas e a gente saiu com um empate. Já perdendo 2 pontos contra o Inter, que também foi um jogo onde a gente dominou, poderia ter saído com a vitória. E mais 2 pontos perdidos contra o Vasco nesse empate desse clássico, né? E agora contra a LDU, né, na terça-feira, a gente, apesar de ser na altitude, tivemos muitas chances de gol, mas não conseguimos converter, né? E por sorte saímos com um empate de lá, porque no final do jogo o Flamengo já estava cansado e a LDU veio pressionando bastante. Mas frutos do quê? Não conseguimos resolver o jogo no primeiro tempo. Então, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com o Flamengo hoje? Então, aí a bola chega no último terço do campo, a gente consegue trabalhar bem a bola, mas não consegue finalizar em gol, né? Então, é algo que está incomodando os torcedores flamenguistas. Eu venho vendo outros vídeos, conversando com pessoas, amigos meus flamenguistas, e isso incomoda bastante. A gente não conseguir matar o jogo, tá? E eu não digo da goleada não, gente. É aproveitar as chances claras de gol. A gente está tendo 2, 3 no jogo, que seriam 3 gols. Isso praticamente é uma vitória para qualquer time, né? Então, a gente fica naquela. É preciosismo demais, é falta de treinamento. Será que os jogadores querem fazer gols bonitos e por isso que a gente não está conseguindo finalizar bem? E a gente tem aí um montão de jogo importante pela frente, e a gente fica com essa angústia, se vai ser o Flamengo que jogou contra o Vasco, que jogou contra o Central Córdoba, ou é o Flamengo que jogou contra o Juventude, contra o Grêmio,
né? A gente sempre vai ter essa pergunta a cada jogo que a gente para na frente da TV para poder ficar torcendo. E como que a gente fica nos próximos jogos? Contra o Corinthians agora, é um jogo muito importante, que todos os jogos do Campeonato Brasileiro são jogos importantes, né? Valem 3 pontos, e isso no final do campeonato é o que conta para a gente ser campeão. Logo depois, a gente já vai pegar o Botafogo da Paraíba já pelo Copa do Brasil, onde a gente imagina que seja um jogo fácil, né? E talvez a gente consiga fazer um placar elástico para poder voltar o ânimo dos jogadores, como aconteceu contra o Juventude. E aí depois vem o Cruzeiro, jogando lá em Minas Gerais. Um jogo difícil, porque apesar do Cruzeiro estar mal das pernas, esses times costumam vir contra o Flamengo de uma outra forma, né? E eles podem acabar surpreendendo a gente caso a gente não consiga finalizar o jogo com as chances criadas, né? Para voltar depois para a Libertadores, Central Córdoba, lá na Argentina, onde a gente precisa apagar esse vexame que a gente deu agora no Maracanã. Não por ter perdido de 2-1, mas é porque em pleno jogo da Libertadores, no Maracanã, onde a gente não perdia muito tempo, perdemos para um time que está estreando na Libertadores. Então por isso que eu acho que foi um vexame, entendeu? A gente precisa contornar isso na Argentina. E a gente, torcedor, a gente faz o quê? Torcer, né? Nós que amamos o Flamengo, já estamos acostumados, porque, como eu falei, não é de agora que isso vem acontecendo, né? O Flamengo já tem uma fase grande de criar muitas chances de gol e não converter. E a gente, às vezes, amargar uma derrota, né, ou um empate, onde a gente teve claras chances de ganhar de goleada ou ter um placar positivo, tá? Então, galera, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, o que vocês acham, se é realmente falta de treinamento ou se os jogadores estão sem confiança. Escreva aí nos comentários pra gente poder conversar um pouco, tá bom? E mais uma vez lembrando, tá? Inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas aí para ajudar aqui a nossa equipe, e os comentários, tá? Deixa aí sua opinião, a gente vai estar debatendo aí. Siga os nossos canais, Abre Alas FC, tanto no Instagram, no X, aqui no YouTube, tá? E quem quiser me dar aquela moral, só seguir também o Instagram aqui, ó, @DJ Dani Oliveira, tá bom? Pode chegar lá, chamar lá no direct, a gente bate um papo, tá? E pode sugerir pautas também. Toda quinta-feira eu vou estar aqui com um assunto novo pra gente conversar, tá bom, galera? Grande abraço, tamo junto. Abre Alas FC. O esporte é o nosso manto, o chat, a nossa nação. Valeu, fui!